Oi, gente, bom dia. Eu me chamo Emiliane e agora eu vou falar para vocês, dando continuidade à nossa apresentação, outras funções que são suportadas pelo WIDS e pelo WIPS. Então, essas ferramentas elas têm detecção de ataques de inundação, detecção de ataques de spoofing, detecção wiki e V, que são chaves fracas, como por exemplo a ferramenta WEP, que a gente vai ver mais na frente, a detecção contra cracking de força bruta de PSK. Aqui é a primeira parte, né? Detecção de ataque de inundação através da WIDS, desculpa. Então, como é que funciona esse mecanismo de detecção de ataque? Um AP ele vai monitorar continuamente o tráfego de cada STA. Quando a taxa de tráfego de uma STA ela excede o limite configurado no AP, então o AP vai considerar que essa STA ela está iniciando um ataque de inundação e ele vai reportar esse alarme para o AC. Se a função de lista negra dinâmica estiver habilitada, a STA de ataque é adicionada à lista negra e o AP vai descartar todos os pacotes enviados da STA para poder proteger a WLAN. Agora, como é que funciona um ataque de spoofing por meio da WIDS? Um invasor, ele finge ser um dispositivo autorizado e ele envia pacotes de spoofings para as STAs. Como resultado, as STAs elas não podem ficar online. E quando um ataque de falsificação ele é detectado, o AP ele vai relatar esse alarme para o AC. E como é que funciona esse mecanismo de detecção de ataque de spoofing? Os frames de spoofing eles são classificados em dois tipos. Eles transmitem quadros de desassociação e transmitem quadros de desautenticação. Então, como é que funciona? Depois que um AP recebe uma desassociação de transmissão ou quadros de desautenticação, ele verifica se o endereço MAC de origem do frame é o seu próprio endereço MAC. Caso seja positivo, nesse caso, a WLAN está passando por um ataque de falsificação de quadros de desassociação ou então de desautenticação. E o AP ele vai relatar esse ataque para o AC. Vamos falar agora sobre o WIKI-V, né? Detecção de ataques WIKI-V através da WIDS. Quando a criptografia WEP ela é usada, uma STA ela usa um IV de 3 bytes e uma chave compartilhada fixa para criptografar cada pacote a ser enviado, de modo que essa mesma chave compartilhada gere diferentes efeitos de criptografias. Se a STA usa um IV fraco, os invasores podem facilmente descriptografar a chave compartilhada e acessar os recursos da rede, porque o IV do pacote enviado pela STA ele é enviado em texto simples e como uma parte de um cabeçalho. A detecção do IV, né, do WIKI-V, ele identifica o IV de cada pacote WEP para evitar que invasores descriptografem a chave compartilhada. Quando um AP detecta um pacote que transporta um IV fraco, o AP ele vai enviar um alarme para que os usuários possam utilizar outras políticas de segurança para evitar que as STAs usem o IV fraco para criptografia. Agora aqui o próximo é defesa contra força bruta de chave PSK. Então, em um ataque de quebra de chave de força bruta, o invasor ele tenta todas as combinações de chaves possíveis, uma por uma, para obter a senha correta. A função de detecção de ataque de força bruta ela permite que um AP verifique se o número de falhas de negociação da chave dentro de um determinado período ela excede o limite que foi configurado durante a autenticação PSK. É assim que funciona a detecção de ataque contra a força bruta utilizando a chave PSK. Agora vamos descer. Então agora vamos falar sobre a tecnologia de autenticação do AP. A autenticação do AP no AC. Ela ocorre das seguintes formas. A autenticação por endereço de MAC address, né, que é o padrão. A SN autenticação ou sem autenticação. Temos também a autenticação livre pela função whitelist, que tem a whitelist do AP, a WDS e a whitelist malha, né, que é a Mesh whitelist. Vamos começar aqui falando sobre como é que podemos aumentar essa segurança no AP.
Para aumentar a segurança no AP, um AC ele vai autenticar os APs que tentam se conectar à rede. Atualmente, os ACs da Huawei, eles suportam a autenticação de endereço MAC, a SN autenticação ou sem autenticação. A autenticação de endereço MAC, que é o padrão, ela controla o acesso ao AP utilizando uma lista de endereços MACs. A autenticação SN, ela controla o acesso ao AP utilizando uma lista SN configurada. E sem autenticação, ela aceita solicitações de acessos de qualquer AP, ou seja, identidades de APs, elas não são autenticadas. O AP, ele solicita esse acesso e simplesmente não tem essa autenticação. Vamos ver aqui a whitelist, né? Uma whitelist de permissão, ela também pode ser configurada para permitir o acesso de certos APs. Os seguintes tipos de listas de permissão podem ser configurados. Tem a lista de permissões de AP, que é quando APs são implementados em uma rede com fio. Uma lista de permissões de APs podem ser configuradas para permitir que APs especificados se conectem às redes sem autenticação. Aí temos também a lista de whitelist do WDS, que é um sistema WDS, né? Uma lista branca de WDS pode ser configurada na raiz e APs intermediários para aceitar solicitações de conexão do meio downstream e APs sem autenticação. Temos também a lista de bloqueio de malha. Como é que funciona? É uma rede de malha, uma lista de permissão de malha pode ser configurada no Main Portal Point, que é o MPP, para permitir acesso a partir do Main Points, que são os MPs, e estabelecer conexões de malhas com o MPP. Descer mais um pouquinho aqui. Agora a gente vai entrar no terceiro tópico, que é o seguranças de acesso ao usuário. Então, a segurança de acesso ao usuário, a segurança WLAN, ela envolve as seguintes autenticações, né? Tem a autenticação de usuário, que ele impede que usuários não autorizados acessem a WLAN. Tem a criptografia de dados, que ela protege a integridade e a privacidade dos dados. Os ACs da Huawei, eles suportam as seguintes políticas de segurança. O WEP, que é um sistema aberto e autenticação de chaves compartilhada, mais a criptografia WEP. O WPA, que é a autenticação PSK/EAP, mais a criptografia TKIP-CCMP. O WPA2, que ele é bem similar, aliás, ele é similar ao WPA. O WPI, que ele suporta a autenticação PSK e a encriptação EEC. Descendo aqui mais um pouquinho, vamos falar um pouco sobre o WEP. Então, o WEP, ele utiliza o algoritmo RC4, que ele é fácil de descriptografar. Ele utiliza chaves estáticas, que são difíceis de distribuir e manter. Na autenticação do sistema aberto WEP, o usuário pode acessar a WLAN sem nenhuma autenticação. A autenticação do sistema aberto WEP, mais a autenticação do portal da web pode ser usada em cenários de acesso de convidado. E o WEP, ele não é recomendado em outros cenários. A gente vai ver aqui que ele é bastante susceptível a falhas, né, a ataques. Então, o WEP, ele é definido no padrão I3E802.11. Ele é utilizado para proteger dados de usuários autorizados de interceptação não autorizadas durante a transmissão em uma WLAN. O núcleo do WEP é o algoritmo RC4. Esse algoritmo, ele usa criptografia de 64 bits ou 128 bits. Em uma chave de criptografia, o IV de 24 bits ele é gerado pelo sistema, então os restantes de 40 bits ou 104 bits são configurados no servidor e clientes WLAN. O WEP, ele usa chaves estáticas de criptografias, ou seja, todas as STAs associadas ao mesmo SSID usam a mesma chave para se conectar à rede sem fio. Uma política de segurança WEP, ela envolve autenticação de link e criptografia de dados. Os mecanismos de autenticação, né?
desse link. Ele inclui autenticação de sistema abertos e chaves compartilhadas de autenticação. Se a autenticação do sistema aberto, se ela for usada, os dados não serão criptografados durante o link de autenticação. E depois que o usuário fica online, os dados dos usuários podem ser criptografados por WEP ou não, dependendo da configuração. Se a autenticação da chave compartilhada for utilizada, o cliente WLAN e o servidor completam a chave de negociação durante a autenticação do link. Depois que o usuário fica online, os dados do usuário são criptografados utilizando a chave negociada. Então, vamos ver. Então, gente, o WEP, ele é um algoritmo de segurança mais utilizado no mundo. Ele foi criado por volta de 1999 e ele é compatível com praticamente todos os dispositivos Wi-Fi disponíveis no mercado. Justamente por ele ser tão popular e também o mais sujeito a falhas à segurança e o que mais possui buracos. Ele é muito suscetível a falhas de segurança. O padrão WEP se torna mais inseguro à medida que o poder do processamento das máquinas aumentam. Por ser um sistema de segurança de 128 bits, o fator que define os caracteres possíveis, ou seja, o número máximo de combinações de senha. É possível descobrir a palavra passe de uma rede Wi-Fi desse tipo em poucos minutos, por meio de um software de ataque. Oficialmente, atualmente, o WEP ele não é considerado um padrão desde 2004, pela Alliance Wi-Fi. Então, vamos prosseguir aqui. Agora a gente vai falar sobre o WPA e o WPA2. O Wi-Fi Protect Access e o Wi-Fi Protect Access 2, eles são dois protocolos de segurança e programas de certificação de segurança desenvolvidos pela Wi-Fi Alliance para proteger as redes de computadores sem fio. A aliança definiu estes dois protocolos foi em resposta às falhas graves que os pesquisadores encontraram no sistema anterior, que é o WEP que eu acabei de falar para vocês. Então, o WPA e o WPA2, eles são bem similares e ambos suportam a PSK e a EAP como modos de autenticação. Também suportam a TKIP e a CCMP como modo de encriptação. Porém, há algumas precauções. No modo de autenticação PSK, o WPA e o WPA2, eles não requerem um servidor AAA e eles são adequados para pequenas e médias empresas. Na autenticação EAP, o WPA e o WPA2, eles requerem um servidor AAA e promove alta segurança. Eles são adequados para médias e grandes empresas. O WPA e o WPA2, eles também suportam vários tipos de autenticação, cada um, como o PAP e o EAP-TLS. Para implantar um WPA e um WPA2 em uma rede 802.11n, a gente deve configurar uma criptografia CCMP. Se outros modos de criptografia estiverem configurados, a rede irá ser revestida para o NOM 802.11n. A autenticação de chave compartilhada WEP usa a cifra de fluxo simétrico do RC4 para criptografar os dados. Portanto, a mesma chave estática deve ser pré-configurada no servidor e no cliente. Tanto o mecanismo de criptografia quanto o algoritmo de criptografia são vulneráveis a seguranças e ameaças. A Wi-Fi Alliance, ela desenvolveu o WPA para superar os defeitos do WEP, Como antes as políticas mais seguras, elas foram fornecidas em 802.11i, o WPA ele ainda usa algum algoritmo como o RC4 e define o algoritmo de criptografia TKIP. Logo em seguida, o 802.11i foi definido como WPA2. Diferente do WPA, o WPA2 ele usa uma estrutura de autenticação 802.1x e ele suporta a autenticação EAP, PAP e EAP-TLS. Além disso, o WPA2 ele usa mais um algoritmo de criptografia seguro, que é o CCMP. Ambos, tanto o WPA quanto o WPA2,
eles suportam a autenticação de acesso 802.1x e o TK-IP CCMP como algoritmos de criptografia. É garantido uma melhor compatibilidade. Os dois protocolos eles fornecem quase o mesmo nível de segurança. A única diferença que reside entre os dois é no formato do pacote de protocolo. Para a autenticação do link, o WPA e o WPA2 eles suportam apenas a autenticação de sistema aberto. Para a autenticação de acesso, o WPA e o WPA2 eles fornecem uma edição empresarial e uma edição pessoal. Vou baixar aqui. É o WPA e o WPA2 Enterprise. Autenticação WPA, WPA2 802.1x. Eles usam um servidor rádios e a EAP para autenticação. Os usuários eles fornecem informações de autenticação, incluindo nome de usuário e senha, e são autenticados por um servidor de autenticação. Geralmente é um servidor rádios. Redes corporativas de grande escala geralmente usam o WPA e o WPA2 Enterprise. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. WPA e o WPA2 eles suportam algoritmos de criptografia TK-IP e o CCMP. O TK-IP, ao contrário do WEP, que o WEP ele usa uma chave compartilhada e estática, já o TK-IP ele usa uma chave dinâmica como mecanismo de negociação e gestão. A chave de um usuário ela é calculada independente por meio de uma negociação dinâmica. A chave de um usuário ela é calculada também utilizando a chave transitória de emparelhamento, que é o PTK, gerada na chave de negociação, no endereço MAC do remetente e o número de sequências de pacote. Esse mecanismo ele ajuda na defesa contra ataques e direcionados ao WEP. Já o TK-IP ele utiliza também códigos de integridade de mensagens, que são os MICs, para garantir a integridade dos quadros recebidos no receptor e validar, os dados do remetente e no receptor. Um MIC ele é calculado utilizando a chave MIC gerada durante a negociação da chave. Os endereços MAC de destino, o endereço MAC de origem e quadros de dados. Já o CCMP, diferente do WEP e do TK-IP, que usam algoritmos de codificação de fluxo, o CCMP ele usa uma cifra de blocos Advanced Encryption Standard, que é o AES. O AES ele é um algoritmo de codificação de bloco e supera defeitos de algoritmos do RC4 e fornece maior segurança. Então, a criptografia, que eu falei para vocês agora, elas podem ser tanto no TK-IP como no CCMP. O protocolo de integridade de chave temporal, que é o TK-IP, e o Advanced Encryption Standard, que é o AES, eles são dois tipos diferentes de criptografia que a gente vai ter nas redes protegidas com o WPA2. O TK-IP, ele é a abreviatura para Temporal Key Encrypted Protocol, e ele é um método de encriptação. O TK-IP ele disponibiliza uma chave PIE-PACT que junta a integridade da mensagem e um mecanismo de reenvio de chave. O AES ele é um protocolo de criptografia mais seguro e ele é introduzido com o WPA2. O AES também não é um padrão criativo desenvolvido especificamente para redes Wi-Fi. Ele é um padrão de criptografia mundial, sério, e que foi até adotado por várias instituições mundialmente. E prosseguindo aqui com a apresentação, meu colega vai prosseguir para vocês agora.